Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Divulgue nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 12ª lição do trimestre com o título Do Julgamento à Ressurreição. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, apaixonado Jackson, prazer estar de volta. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, apaixonado Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, estudaremos alguns fatos importantes que aconteceram nos últimos dias de vida do Senhor Jesus, bem como a sua morte e ressurreição. Veremos como se deu a sua prisão, explicaremos sobre o seu julgamento diante do tribunal religioso perante o Sinédrio e do sumo sacerdote, bem como o seu julgamento civil diante de Pilatos e Herodes e sua condenação. Elencaremos a sua crucificação e morte na cruz e, por fim, abordaremos como se deu a sua ressurreição. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textuário da semana? Pois não, pastor, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, verso 30. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? O primeiro objetivo é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. O segundo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro e último, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, no capítulo 19, versículos 17, 18, 28 ao 30 e capítulo 20, versículos 6 ao 10. Acompanhe conosco. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Semana passada estivemos estudando a lição de número 11, que teve como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. E naquela lição nós estudamos o capítulo 17 do Evangelho de João. Tópico 1, nós aprendemos sobre a oração de Jesus e sua glorificação. No segundo tópico, nós aprendemos sobre a oração de Jesus pelos discípulos.
E no tópico 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Na verdade, o capítulo foi trabalhado dentro dessa tríplice divisão. Primeiro, a oração de Jesus por si, depois a oração de Jesus pelos discípulos e concluindo a oração de Jesus por aqueles que haveriam de crer. Nesta semana nós estamos estudando do julgamento à ressurreição, uma lição que vai traçar uma linha histórica desde o momento da prisão de Jesus, início do seu julgamento, até o momento da ressurreição. E claro que, por questão de espaço, o autor da lição, ele trabalha João capítulo 19, versículos 17, 18, 20 ao 30 e capítulo 20, versículos 6 ao 10. Mas para o professor que vai abordar esta lição, é importante que você estude desde o capítulo 18. Capítulo 18 até o capítulo 20, versículo 18. Porque capítulo 20, versículo 19, já será o texto, a partir daí será o texto que será trabalhado na última lição. A última lição retomará o assunto da ressurreição, mas trazendo sobre outra perspectiva. Aqui nós temos, na verdade, uma descrição, texto narrativo, onde o autor, o pastor Elianai, ele vai trabalhar o julgamento, não só o julgamento, vai trabalhar a morte e trabalhar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que é importante pontuar, irmãos, é que o programa da escola dominical, ele não tem como finalidade substituir a escola dominical física. É importante que você, querido irmão, querida irmã, vá à escola bíblica dominical, você terá lá um professor, uma professora que dedicou o seu tempo em oração, em pesquisa durante a semana, e lá você poderá interagir com o seu professor, tirando suas dúvidas, crescendo juntamente com a classe e, acima de tudo, promovendo comunhão com a igreja. Não tem nada melhor do que estar na igreja em comunhão com os nossos irmãos, juntos aprendendo a palavra do Senhor. E o programa da escola, ele se propõe a dar um suporte aos professores e alunos que queiram crescer um pouquinho mais do conteúdo da lição, mas para enriquecer, sobretudo, os professores da Escola Bíblica Dominical, mas nunca para substituir. Todo aluno precisa estar na escola dominical, aprendendo, interagindo, promovendo comunhão e crescimento espiritual. Então, a lição desta semana a lição que fala do julgamento à ressurreição. Então, evangelista Alessandro, é importante que o professor faça essa leitura, do capítulo 18 ao capítulo 20 até o versículo 18, para ter uma visão panorâmica. É claro que tem que tomar cuidado, porque como nós temos muita informação, vai falar de julgamento, vai falar da morte, crucificação, vai falar da morte, vai falar da ressurreição, corre-se o risco de o professor trazer tanta informação e acabar esquecendo da aplicação para os alunos, ou ficar demasiadamente em um ponto e no final já tentar correr com outros pontos e acabar atropelando. Então, é importante que o professor ele trabalhe, ele estude e planeje a sua aula para esta semana. Perfeito, pastor. E isso pode acontecer, essas observações que foram feitas, porque o conteúdo dessa lição, de forma específica, é bem extenso, não é? Na realidade, começa no capítulo 14 e se estende até o capítulo 18, até o capítulo 19, praticamente, chegando já próximo ao final do Evangelho de João. Então, como o assunto ele é bastante extenso, se não tiver uma didática bem objetiva, pode ocorrer de não conseguir sair nem do momento da traição ali do Judas e a prisão de Jesus. Então, a objetividade ela faz parte do bom ensino. Obviamente, como o senhor destacou aí, quando a gente lê com antecipação os capítulos que envolvem esta lição, pelo menos aí 4 capítulos praticamente, vai ser 5 quase inteiros, né, o desenvolvimento dessa lição. Então, a parte histórica é bastante interessante. Agora, eu acredito, como o senhor pontuou, pastor,
que o que vai fazer o diferencial nessa lição, não somente a questão histórica, mas a questão prática. O que isso tem a me ajudar na escola dominical em relação ao ensino? O que a traição, a morte e ressurreição de Jesus, teologicamente ou biblicamente, se quiser utilizar essa expressão, ela pode ser aplicada no domingo, não é? Então, acredito que isso vai ser uma ferramenta bastante importante e, seguindo, claro, o roteiro que será apresentado vai ajudar bastante. Lembrando que o senhor destacou o capítulo 14, que o senhor está falando do contexto, Isso. mas nós pontuamos o 19, porque é no 19 que Jesus é preso. Isso. E o tema da lição é do julgamento à ressurreição, então, momento da prisão e julgamento. É claro que está todo dentro de um contexto, né? Irmão Jonas, eu queria chamar a próxima tela, por favor. E aí nós temos um mapa mental, e esse mapa, essa semana, ele tem uma função primordial de lembrar o professor, como falou aqui o evangelista, a quantidade de informação é muito grande. Então, para que o professor possa, a partir daí, fazer uma programação de quanto tempo ele deve gastar em cada ponto, abrindo um espaço também para aplicação, não só abordagem, mas também para aplicação. E é uma coisa importante que o professor, acredito que todas as salas de escola dominical hoje têm grupo de WhatsApp, os professores estimularem os alunos a estarem lendo a revista, ou fazendo as observações dentro desses capítulos que nós aqui mencionamos, né? O capítulo 19, o capítulo 20, versículo 18, que é justamente a narrativa, já que o autor da lição vai pegar o capítulo 20, 19 para a próxima lição. Então, os alunos se deterem nesses capítulos, estudarem durante a semana, porque quando o aluno chega na sala de aula já familiarizado com o texto, já tendo estudado na lição, fica até mais fácil para o professor da escola dominical fazer essa abordagem, porque o aluno já vai ser mais cirúrgico nas dúvidas e o professor vai ganhar mais tempo para fazer as aplicações. Com certeza, pastor. Esse quadro que nós temos aqui na tela, ele vai ser fundamental no seguinte aspecto, que inicialmente tem que ser entendido que nós temos 3 grandes assuntos aqui, que na verdade seria 3 lições. Sim? Por exemplo, a prisão de Cristo, a prisão e a condenação de Jesus, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Por sinal, nós já tivemos a lição falando sobre a ressurreição de Cristo. Ou seja, o primeiro tópico, ele por si só já é uma lição. O segundo tópico também já é uma lição, o terceiro sucessivamente. Então, cabe agora ao professor ter o poder da síntese. O poder da síntese e ele se guiar pelos objetivos, que cada objetivo desse está atrelado a um tópico. Por exemplo, qual é o primeiro objetivo do primeiro tópico? Descrever. Descrever o quê? A prisão e a condenação de Jesus. O que é que nós vamos trabalhar no primeiro tópico? A prisão, o interrogatório e a condenação. Já no segundo tópico da lição, qual é o objetivo central? É explicar, mas vai ser explicado o quê? A crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Para fazer essa explicação, aí tem os subtópicos, nesse caso o caminho do Calvário, a missão foi encerrada e por último o sepultamento. E no terceiro tópico da lição, incentivar. Que é incentivar o quê? A ressurreição de Jesus. Como é que vai se dar esse incentivo? Esse incentivo se dá a partir justamente dos subtópicos, né? O túmulo vazio, a ressurreição como base da fé cristã, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade, e é bom lembrar que da maneira que a lição está organizada, só pelos objetivos dá para perceber a sequência lógica. Primeiro você descreve, depois você explica e, por último, você incentiva. Ou seja, a aplicação da lição está concentrada mais no tópico 3. Também não quer dizer que no tópico 1 e no tópico 2 não tenha também aplicações. Lembrando que esse incentivar aí, né, parece até ficar sem sentido, incentivar a ressurreição de Jesus. Quer dizer, Jesus não ressuscitou, mas há um verbo que vem pós o incentivo, que é no objetivo da lição, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição. Então, é um incentivo a celebrar, porque Jesus já ressuscitou, né? É uma comemoração. É uma comemoração, uma alegria, porque ele vive, já dizia o hino, né? Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Vamos para a próxima tela, por favor.
E aí, na próxima tela, irmão Givanildo, nós temos o texto áureo, por favor. Muito bem, é importante lembrar, né, o professor da escola dominical, que o texto áureo, que nós conhecemos como texto de ouro, ele deve ser lido e deve ser explicado, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, né? Professor de hebraico e de grego está aqui, é tetelestai, né? Assim que diz, o tetelestai está consumado, ou seja, a obra da redenção foi consumada na cruz do Calvário quando Jesus deu a vida por nós. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E ali tem algumas explicações. Essa frase está consumado, diz assim, o sofrimento e a agonia de Jesus ao prover a redenção da humanidade caída, chegam ao fim e a sua obra da redenção fora consumada. Eles suportaram o castigo dos nossos pecados e abriram o caminho da salvação para todos, conforme Mateus capítulo 27, versículo 50 e Lucas capítulo 23, versículo 46. Então, tudo já estava predito, né? Jesus ficou conhecido durante o seu ministério terreno, pelos seus ensinos, pelos milagres que ele realizou, porém a sua maior e mais importante obra foi ir à cruz do Calvário consumar a redenção. E lembrando de que a expressão diz está consumado, não é está tudo consumado. Isso. É que entra na tradição oral, né? Algumas pessoas dizem, Jesus disse está tudo consumado. Não está tudo consumado. Está consumada a obra da redenção. A obra da redenção. O preço foi pago. Não porque é assim? O Apocalipse está aí para dizer assim, olha... Tem muita coisa que vai acontecer Tem muita coisa que vai acontecer ainda e por isso não está tudo consumado. O que está consumado é a obra da redenção. Ele foi à cruz, pagou o preço pelo nosso resgate, como estava predito, né, no Antigo Testamento, principalmente Isaías capítulo 53, que estava predito pelos profetas, que era necessário que ele fosse à cruz pagar o preço do nosso resgate. Vamos para a próxima tela. Aí a próxima tela nós temos a ressurreição. Queria que o senhor lesse, por favor. Muito bem. E tão importante quanto falar sobre a morte de Cristo é falar sobre a sua ressurreição, não é? Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, se Cristo tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, significa dizer que o preço da redenção não foi aceito. Nós vamos perceber claramente que a ressurreição é a prova de que o sacrifício, a oferta, foi aceita por Deus. Então, é uma definição, né, porque a palavra-chave da lição é a ressurreição. A ressurreição é o ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Pode ser chamada também de retorno da morte à vida. E podemos conceituar a ressurreição como o momento em que Deus devolve a existência física ao ser humano, seja ela temporária, né, como nós vimos em algumas lições anteriores, que existe uma ressurreição temporária, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, como Lázaro, irmão de Marta e Maria, né, que ressuscitaram e depois morreram novamente. E outros que tornaram a morrer. E também existe a ressurreição definitiva, como ocorreu com Cristo, né, que ele ressuscitou definitivamente para nunca mais morrer. E esse milagre que ocorreu com Cristo ocorrerá também no futuro com os crentes por ocasião do arrebatamento. Então, na ocasião do arrebatamento, os que morreram em Cristo e salvos hão de ressuscitar para o encontro do Senhor nos ares, e os ímpios também irão ressuscitar, só que será uma ressurreição para a condenação, porque serão também, na ocasião do juízo final, lançados no lago de fogo. Então, a palavra-chave é a ressurreição, porque esse é um dos principais temas da lição de hoje. É estudar os últimos dias da vida de Jesus, como se deu a sua prisão, o seu julgamento, a sua morte, mas, acima de tudo, a sua ressurreição na manhã do domingo. E esse tema de ressurreição, né? A ressurreição é um tema que a gente já viu essa semana, esse semestre. Esse trimestre, isso. Trimestre, a lição número 7, eu sou a ressurreição e a vida, se trabalhou esse tema. Isso. É um tema que está sendo trabalhado nesta lição e é um tema que retornará à lição de número 13. Isso. Agora, claro, cada um com recorte. Mas, pastor, não está redundante, não? Não está redundante. Porque a ressurreição, estudada no capítulo, na lição 7, ela tem um contexto. Aqui ela tem outro contexto e de maneira mais específica, no contexto de esperança, a ressurreição, no contexto de esperança,
será a lição da próxima semana, que é a última A lição de número 13. do nosso trimestre. Vamos para a próxima tela? O tópico de número 1, a prisão e a condenação de Jesus. Subtópico 1, a prisão. Subtópico 2, o interrogatório. Subtópico 3, a condenação. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos o julgamento e a condenação de Jesus. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor. Nós temos aqui, de forma bem didática, apresentando que Jesus passou por pelo menos 2 tipos de julgamento, não é? O julgamento religioso, que incluía as autoridades religiosas de Israel, mas também o julgamento civil, que incluía as autoridades civis. Nós temos aqui no capítulo 18, quando Jesus está perante Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, aqui é um julgamento da perspectiva, por assim dizer, até judaica, não é? Não é necessariamente um julgamento do ponto de vista romano. E temos aqui o julgamento perante Pilatos. Agora sim, esse julgamento está dentro do campo civil. Pilatos e Herodes. Então nós temos aqui 2 autoridades do ponto de vista religioso, que é Anás e Caifás, e temos 2 autoridades do ponto de vista civil, que é Pilatos e Herodes. O capítulo 18 e o capítulo 19 de João tratam sobre este julgamento, e o que a gente pode entender aqui é que esse julgamento, apesar de ter acontecido dentro dos moldes estabelecidos, não foi realizado da maneira correta. E temos aqui diversos pontos que poderiam ser apontados, até pela questão do horário, né? Não era comum se levar alguém para ser julgado no horário em que Jesus foi, em plena madrugada, uma pressa muito grande. E a gente entende à luz do contexto de que foi feito, por assim dizer, o que era correto da maneira errada, não é? Nós vamos entender que, além do julgamento ser um julgamento baseado em acusações falsas, o próprio Pilatos diz o seguinte, que ele lavaria suas mãos em relação a Jesus, porque ele não queria manchar as suas mãos, condenando um justo, a própria autoridade civil dizendo isso, né? Demonstrando de que esse julgamento, na perspectiva dele, estava precisando ser corrigido. Então nós temos aqui pelo menos essas 2 informações. Os textos aí estão, podem ser lidos com calma e mostrar que esse julgamento e condenação de Jesus, como eu já falei, foi um julgamento feito dentro de um modelo estabelecido, mas com condições inadequadas, baseado em testemunhas falsas, e assim nós entendemos de que foi um julgamento que não foi feliz na sua conclusão, porque Jesus, de fato, ele era inocente. Até porque o texto lá de João, capítulo 18, já mostra o absurdo, né? Você tem o Senhor Jesus, o mestre, rabi, chamado de rabi, que andava fazendo bem a todos. Versículo 12 do capítulo 18 de João diz assim: assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam e o amarraram. Veja que absurdo. Veja, você tem uma escolta, e você tem o comandante, e os guardas dos judeus prenderam e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E o que é mais surpreendente é que quando eles vão prender Jesus, né, o texto do capítulo 18, no versículo 4 diz assim: então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles, e quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada
que trazia e feria o servo do sumo sacerdote, cortando na orelha direita. E o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então veja, ele voluntariamente se identificou, Jesus não fugiu, não se escondeu, Verdade. Voluntariamente se identificou. Na primeira identificação, eles não acreditavam e recuaram e caíram. Depois Jesus disse: sou eu que vocês estão procurando. E mesmo assim, aquela escolta com os soldados amarraram Jesus, porque para eles Jesus era um indivíduo da mais alta periculosidade. Mas não saia daí, nós voltaremos depois do nosso rápido intervalo, continuando o comentário do primeiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. E no primeiro bloco nós trouxemos aqui uma introdução e iniciamos o comentário do primeiro tópico de nossa lição e vamos dar continuidade, vamos chamar aí a próxima tela. A próxima tela nós temos aí a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Subtópico 1, o caminho do Calvário. Subtópico 2, a missão foi encerrada. E subtópico 3, o sepultamento. Vamos para a próxima tela, por favor. Na próxima tela, irmão Jonas, nós temos a crucificação e a morte de Jesus. O local da crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. E isso parece ser uma verdade tão óbvia, mas existem ainda hoje pessoas, existem grupos religiosos que negam até que Jesus morreu na cruz. Verdade. Há quem diga que Jesus nem morreu, Jesus desmaiou na cruz. E que quem morreu não foi Jesus, foi outra pessoa no lugar de Jesus. E até aqueles que negam que Jesus de fato morreu. Mas a Bíblia, tanto no Evangelho de João, já que estamos estudando o Evangelho de João, mas nós temos os outros evangelistas também apontam do mesmo jeito a mesma informação de que Jesus, de fato, ele foi crucificado, ele morreu e ele foi sepultado. Essa informação, pastor, é tão importante porque, infelizmente, nos dias de hoje, ainda tem pelo menos pode-se contar pelo menos 5 teorias tentando provar que Jesus ou não morreu ou simplesmente seu irmão gêmeo esteve lá. Óbvio que não há sustentação bíblica em nenhum momento para isso aí, até mesmo sustentação histórica. Quando nós olhamos para os evangelhos já têm a preocupação de dizer que ele foi crucificado, Mateus capítulo 27, versículo 33. Essa crucificação, ela é histórica, ela é real. E outra coisa, os discípulos colocam, os evangelistas colocam testemunho de mulheres, não somente na ressurreição, mas ao longo da crucificação, da morte e do sepultamento. Por que isso? Num caso daquele, as mulheres lá não tinham um testemunho tão forte. Seria melhor, se fosse para criar um cenário, não era melhor colocar os homens em vez de colocar a mulher? Então se quebra a regra. Ele está dizendo o seguinte, olha, até elas estão dizendo que Jesus morreu, que ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então esse é o esboço que a gente tem. O local da crucificação, que é o Gólgota, que era um local conhecido, o Calvário, a morte de Jesus que foi visualizada, Mateus capítulo 27, versículo 50, o próprio sepultamento de Jesus no capítulo 19, se o senhor me permite, pastor, João capítulo 19 e o versículo de número 38, foi a crucificação, o sepultamento foi feito nos moldes judaicos. Versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Os textos são descritivos, não meramente narrativos, mostrando que o fato foi real e existiu.
Então nós podemos garantir pelo Evangelho, à luz da história, que Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Claro, esses tópicos serão trabalhados ao longo aqui do programa, mas o esboço e a clareza tem que ficar muito claro para o professor que isso é real, não é uma construção imaginária do primeiro século. Irmão Givanildo, é interessante que esses tópicos aí, local da crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento, até ajuda o professor, né, na localização da passagem específica. Exatamente. Né? Não precisa ele na sala. Claro Isso, que ele, antes de sala de aula, ele vai ter que ler para estar exato. familiarizado. Mas em sala são os bizus, são os links, vamos assim dizer, que ele pode utilizar para já ir direto na passagem daquilo que ele quer abordar. Inclusive, isso vai ajudá-lo no comentário da lição. E eu quero recomendar, pastor, além do comentário da lição, também o comentário do esboço, né, preparado pela superintendência, que vai trazer maiores informações, né? Por exemplo, no esboço que foi preparado pela superintendência, o terceiro tópico fala sobre a crucificação e morte de Jesus. Então vai falar primeiro sobre o local da crucificação, que era esse monte chamado Monte Caveira, não é? Ou Gólgota. Inclusive é um ponto turístico hoje em Israel. Quem vai a Israel hoje visita esse monte que realmente, literalmente, ele tem um formato como de um crânio de um ser humano, e ali era um lugar visível em que as pessoas puderam presenciar. Também fala sobre a morte de Jesus, que foi constatada também pelo soldado romano, quando foi quebrar as pernas de Jesus, percebeu que ele já estava morto. Então Jesus literalmente morreu, e também o sepultamento, que é interessante que José de Arimateia, ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus para que pudesse sepultar, e Jesus foi sepultado em uma sepultura nova. Eu vou pedir permissão para reler esse versículo, capítulo de número 19, versículo 38. Essa informação é importante porque traz informações de pessoas da época, personagens históricos, né? Observe, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Por que essa informação é importante? Porque está mencionando o nome de pessoas históricas. Pilatos era uma figura histórica. Ou seja, ele vai pedir essa permissão a Pilatos, e Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, que aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, com os judeus, como os judeus costumam fazer na preparação do sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então percebemos aqui que não foi algo restrito só aos discípulos, não foi algo restrito só aos apóstolos, mas personagens históricos aqui, como José de Arimateia, como o próprio Pilatos, eles puderam comprovar que realmente Jesus havia morrido. Pastor, só pegando o gancho aqui do nobre professor, as testemunhas, né, oculares, como são citadas aqui, por exemplo, é citado Nicodemos. Quer dizer, Nicodemos é um dos principais dos fariseus. Você não tem só mulheres, não tem só pescadores, não tem só a população. Você tem uma autoridade judaica que é citada, e tem citado também a autoridade romana. Ou seja, para qualquer lado que você olhe, não tem como negar que Jesus não foi crucificado e não morreu e não ressuscitou o terceiro dia. Somente essa informação para ajudar o professor. Por isso esses nomes são citados e por isso também que os evangelistas têm esse cuidado de citar nomes específicos. Se for só as mulheres, se fosse só as mulheres, se fosse só o povão, mas tem uma autoridade judaica que participou, que vocês conhecem, e tem uma autoridade romana que vocês conhecem. Quer dizer, se o testemunho deles, entre aspas, for falso, mas o testemunho desses dois aqui, vocês conhecem. São de autoridades e são autoridades judiciais, podemos dizer assim. Outro fato, permita-me, pastor, outro fato interessante é que o próprio Pilatos colocou um título em cima da cruz, isso está em João 19, versículo 19, né? E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Observe. Se esse título tivesse sido colocado por um dos discípulos de Jesus, também era discípulo, mas quem colocou foi o próprio Pilatos. E nele estava escrito, né? É claro, uma abreviatura, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Isso é muito importante. Então, esse título que foi escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, estava em hebraico, que era a língua religiosa, vamos dizer assim, a língua do Antigo Testamento, a língua das Sagradas Escrituras, a língua que foi escrito o Antigo Testamento. No grego, que era uma espécie de uma língua universal, né? Depois do Império Grego foi difundida essa língua, era a língua como o inglês hoje, era uma língua universal, e também latim, que era a língua do Império Romano. E o que é interessante, diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. E simplesmente Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Ou seja, a crucificação de Jesus, ela foi testemunhada, posso dizer assim, nessas 3 línguas principais: hebraico, a língua das Sagradas Escrituras, o grego, que era a língua universal na época, e o latim, que era a língua do Império Romano. Então Deus, ele fez com que a crucificação de Jesus fosse um fato notório que pudesse ser conhecido no mundo inteiro. E ali estava, né, Cristo pagando o preço do resgate de toda a humanidade. E o texto, assim, ele, não só João, os outros evangelistas, trazem tantas informações ricas de personagens, de autoridades, seja autoridades judaicas, autoridades romanas, seja os religiosos da época, e que se alguém evangelista quisesse descredibilizar o evangelho, ou os evangelistas, bastava fazer um esforço histórico para provar de que nenhum desses personagens existiram. Pronto. Se provasse que nenhum desses, inclusive Pilatos, não só porque se tivesse apenas os nomes dos discípulos, dizer, não, construíram, os cristãos inventaram isso. Isso é uma história inventada. Isso. Mas aí você tem Pilatos, você tem Herodes, você tem José de Arimateia, você tem Nicodemos. Então, estes personagens, provando a não existência dele, já seria suficiente para descredibilizar o texto bíblico. Mas o que a gente percebe ao longo da história, e a partir de todas as descobertas arqueológicas e testemunhos históricos, é que há credibilidade, sim, nos evangelhos, a credibilidade histórica nos evangelhos, e que ninguém pode contestar. Alguém pode até dizer assim: eu não acredito na mensagem teológica dos evangelhos, mas não pode descredibilizar a autenticidade histórica. Exatamente. Inclusive, à luz da história, não é? Nós temos como ver fontes extrabíblicas que falam sobre esses personagens, né? Os pais da igreja, por exemplo, do segundo século e terceiro século da nossa era, muitos deles citaram esses personagens que estão descritos nos evangelhos. O próprio Pilatos, o próprio Caifás, o Anás, o próprio José de Arimateia, são relacionados em escritos chamados de patrísticos, né? Que são documentos oficiais extrabíblicos que são defendidos, inclusive, em academias, né, como sendo documentos fidedignos à história, né? Nós temos, por exemplo, o Flávio Joséfo, é uma das autoridades judaicas que vai mencionar o nome desses personagens, inclusive o nome de Jesus. Então, alguém tentar negar a historicidade do fato da morte, traição, morte e ressurreição de Jesus, teria que, antes disso, anular toda essa ferramenta que nós chamamos de histórica, né? Aparato histórico, onde esses escritores extrabíblicos, volto a dizer, há uma diferença entre o que é antibíblico e o que é extrabíblico, né? Antibíblico é aquilo que vem contrário às escrituras. Já o extrabíblico é aquilo que não está nas escrituras, mas reforça o que o texto diz, né? E quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas, que é um estudioso também, historiador, ele vai narrar com detalhes sobre isso. E não há ninguém na história da igreja que tenha contestado o que Lucas, por exemplo, como historiador, tenha narrado sobre esses fatos bíblicos. Então, na academia secular hoje, já existe um grande número de pessoas que até não são nem religiosos, mas são pesquisadores. São pessoas que trabalham procurando vestígios da história, usando a própria arqueologia,
a escritologia, quero dizer, não é? O estudo das escrituras, e eles confirmam de que essas informações que estão nos evangelhos são informações que também estão comprovadas nesses escritos. Então, como o senhor falou, pastor Nadir Jackson, negar as escrituras, alguém pode até negar, dizer que é uma construção da primeira comunidade cristã do primeiro século. E o que dizer dos escritos do segundo século que atestam estas informações? Então, por assim dizer, nós podemos com toda certeza ter a tranquilidade de crer no que está nos evangelhos, sem falar de que temos aí quase 6.000 cópias do Novo Testamento, e nenhum estudioso sério até hoje veio questionar a confiabilidade desses escritos. Se houvesse alguma coisa de incoerência, é possível que em algum momento algum escriba, algum copiador, como é chamado também de forma mais simples, pudesse contestar aquela informação. Então nós temos a escritura mostrando o local, mostrando o nome de pessoas históricas, e temos esses documentos que comprovam também essas informações. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos a impecabilidade de Jesus revelada aí no seu julgamento. Nós temos o julgamento judaico e sua real intenção, o julgamento noturno, as falsas testemunhas, juízes desesperados e o julgamento romano. Então a gente percebe aí, evangelista, que houve, na verdade não houve aquilo que comumente chama de seguir o ritual do processo penal. Na verdade, o que a gente percebe aí que, na verdade, o que houve foi justamente um conluio, uma trama para destruir ou para matar o mestre, para condenar Jesus. Perfeito, pastor. Inclusive, como já foi dito em fala anterior, pelo horário, pelas circunstâncias, pela ocasião em que foi feito, percebe-se que essa pressa, essa velocidade em querer condenar alguém, estava por trás disso um pano de fundo mais político, não é? E também, por que não dizer religioso, porque não era só Roma, mas também os judeus, né? Principalmente os sacerdotes estavam envolvidos nisso. Como, por exemplo, Mateus 26, que está citado aqui, diz: e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, veja, houve todo um planejamento, porque o coerente seria deixar passar, inclusive, até a festa. Para que tanta pressa? Até porque o acusado ele tem que ter tempo de defesa. Isso. E por quê? Nem isso foi dado, essa oportunidade. O julgamento noturno, o Evangelho de Lucas, né? Capítulo 22, versículo 59, o texto diz assim: e passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Aí vai falar sobre Pedro, né? Mostrando que nessa ocasião aqui, o galo não tinha nem cantado ainda, significa dizer que era de madrugada. Ou seja, quando a gente vai olhar, por exemplo, na lei romana, a própria lei romana, já os estudiosos comentaram sobre isso, prescrevia que a prisão de alguém fosse só no início da manhã. Como hoje a lei, até no nosso Brasil, prescreve a Polícia Federal, por exemplo, ela não pode chegar em qualquer momento na casa de uma pessoa. Ela pode ficar até acampada do lado de fora. Agora, para adentrar na casa e prender alguém, tem um horário estabelecido. Então, isso aconteceu aqui também. Observe que não houve o respeito desse horário. O galo não tinha nem cantado ainda, significa dizer que ainda era de madrugada. Então, esse julgamento noturno mostra que existe alguma coisa ilegal, por assim dizer. A questão das testemunhas falsas, Marcos 14 e 56, fica claro de que Jesus foi acusado de forma injusta, e essa acusação não tinha nenhuma comprovação de ser veracidade. Então, um julgamento feito em um horário errado, com intenções erradas, com falsas testemunhas, e essa questão dos juízes aqui é muito interessante, eu queria ler também, Mateus 26, versículo 63. Olha o que é que diz aqui o texto. Diz assim, versículo 63. Diz assim:
Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. E disse: o que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte. Até a interpretação aqui está equivocada a respeito da pessoa de Jesus. Então, há um desespero em condenar, e aí, claro, vem a questão do julgamento romano, que também, quando se olha em detalhe, se percebe que existem coisas que estão fora do comum. Então, a condenação de Jesus não foi porque ele havia pecado. Gostei muito dali, a impecabilidade. Jesus foi condenado não foi por falhas, mas sim por um conluio, como já foi dito aqui, por uma trama em relação à sua pessoa. Inclusive, permita-me, pastor, só ler esse texto de Marcos 14:56, que ele é bem enfático. Diz assim: porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Exato. Ou seja, foi alguém que antes mesmo de ser julgado, já estava predito que ele seria morto. É um tipo de julgamento só para cumprir, vamos dizer assim, os protocolos, mas que o objetivo, que era matá-lo, já tinha sido decidido antes mesmo do seu julgamento. Exatamente. Vamos para a próxima tela. E na próxima tela, irmão Jonas, nós temos aí tudo o que Jesus passou, já predito no Antigo Testamento, e a referência bíblica do cumprimento no Novo Testamento. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Senhor pastor, porque nós estamos comentando o rito, né? O rito que Jesus passou para poder ser condenado, foi verificado as injustiças de Cristo. Agora é bom lembrar das profecias do Antigo Testamento, que mostra que aquilo não foi uma ocasião. E não foi um acidente de percurso. Sim, senhor. Nem tampouco, como alguns dizem aí fora, que Jesus ele foi condenado, ele foi à cruz, porque ele era um revolucionário que resolveu lutar contra o Império Romano e, consequentemente, porque resolveu lutar contra o Império Romano, ele foi vítima do Império. Quando, na verdade, Jesus já tinha consciência de sua grande missão. Lucas vai dizer em 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, senhor pastor, o senhor me permite pegar esse gancho, que é bom para o professor da escola dominical não ficar só na questão da descrição, mas fazer uma aplicação baseada também no Antigo Testamento, mostrando que há uma profecia, há várias profecias, como aparece no quadro, né? Inicialmente está ali, primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo tem essa preocupação de falar sobre isso. Agora, o que é que as Escrituras falam sobre a morte de Cristo? A gente pode vir para o quadro ali. Sua rejeição já estava prevista, Salmos 118, verso 22 e verso 23. A concretização disso está em Mateus capítulo 21, versículo 42. As dores pelos quais ele deveria passar, Isaías 53, que Isaías 53 é um texto célebre sobre isso aí, versículo 4, e a concretização também, ou o cumprimento em Mateus capítulo 8, versículo 17, o abandono dos discípulos, Zacarias capítulo 13, aí tem os textos correlatos que se cumprem justamente em Mateus e em João, a repartição das suas vestes, que está lá em Salmo 22, versículo 18, tanto Lucas fala sobre isso, como também Mateus também fala. O seu brado na cruz do Calvário, o Salmo 22, é um padrão que se repete aqui nesse quadro, fala do brado de Cristo e o cumprimento, e a descrição está em Mateus e também está em Marcos capítulo 15, versículo 34, o sofrimento vicário, ou seja, para quem está nos assistindo, o sofrimento substituto, né? Isaías 52, Isaías 53, e Lucas capítulo 23 e o capítulo 33, Mateus 27 e Mateus 27 e o versículo 35. Então o professor pode ver o que é as profecias, os indicativos no Antigo Testamento e seu respectivo cumprimento no Novo Testamento. Aí Paulo chega nessa conclusão, que é uma conclusão belíssima. 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras Sagradas. Vamos chamar a próxima tela.
rapidinho, que segue a mesma dinâmica, irmão Jonas. A profecia do Antigo e o cumprimento do Novo. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Sim, senhor pastor. Olha, bebida repugnante, o lado traspassado, crucificado com criminosos, seus ossos não seriam quebrados, muito importante, Salmo 34, verso 20, e João, capítulo de número 19, versículo de número 33. Um texto que caberia também muito bem aqui, ainda no Evangelho de João, pastor, se o senhor me permitir, João, capítulo número 10, tem um texto, João, capítulo 10, e o versículo número 17, porque quando fala a questão dos seus ossos não serem quebrados, significa que ninguém ia matar, ou melhor, que ninguém ia tirar a vida do Senhor. Jesus se antecipa em João capítulo 10, versículo 17, dizendo o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O que é que ele está dizendo? Se eu dou, aí eu mesmo tenho o poder de trazê-la novamente. Só quem pode dizer isso é Deus. Por isso que Jesus é Deus. Então, irmão Jonas, como nós vimos nesses dois quadros, tudo o que ocorreu na vida de Jesus estava desenhado por Deus, estava no santo propósito de Deus. Então, a ideia de que foi um acidente de percurso, que Jesus era um revolucionário e que por isso cai por terra, porque Jesus já tinha consciência de sua missão, não só de sua missão, consciência de que era o próprio Deus encarnado. A gente vê isso diversos textos que já vimos aqui em outras lições falando sobre a divindade de Jesus. Então, essa teoria que procura descredibilizar a obra de Cristo, descredibilizar a divindade de Jesus, descredibilizar a sua missão, ao mesmo tempo descredibilizando a situação de pecado do ser humano, porque se Cristo, se o seu sacrifício não teve sentido nenhum, então todos nós continuamos em nossa condição de pecado e todos nós continuamos condenados. Não há esperança nenhuma. Por isso que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nossa pregação, nós somos falsas testemunhas. Nós vamos para um rápido intervalo, logo mais retornaremos comentando ainda esse tópico da lição e fazendo a aplicação. Não sai daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade para estudar a 12ª lição, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. E estamos agora no último bloco de nossa lição, e estávamos comentando o segundo bloco. Eu queria chamar a tela, e aí, irmão Givanildo, nós temos aí propiciação ou expiação. É importante isso aqui, porque como a lição está bem descritiva, como já foi enfatizado já no início, ela está bem descritiva, é importante trazer uma contribuição de aplicação. Quais são as implicações teológicas da morte de Cristo e as implicações da ressurreição de Jesus? Então é por isso que nós estamos trazendo aqui essa definição. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Muito bem, eu diria que isso é uma aplicação prática, não é, daquilo que está registrado nos evangelhos. Quando dizemos que a morte de Cristo ela é propiciatória, ela é expiatória, significa dizer que Jesus morreu por nós, por cada um de nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele não cometeu crime algum. Jesus, né, já foi provado aqui sobre a sua impecabilidade. Então Jesus não poderia nem morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não cometeu pecado, não poderia morrer. Mas ele deu a sua vida por nós, como já estava predito nas Sagradas Escrituras, já foi falado aqui pelo professor Jonas Santana, né? E eu posso até dizer, pastor, que todo aquele ritual dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos do Antigo Testamento, que já começa lá em Gênesis capítulo 4, quando Abel oferece uma das suas ovelhas, nos rituais, nos sacrifícios, nas ofertas, nos holocaustos, tudo aquilo apontava para Cristo. Porque Jesus, como Cordeiro de Deus, que seria enviado. Por isso que João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos aí essa definição, a palavra propiciação ou expiação, mostrando que a morte de Cristo foi expiatória. Então, a palavra propiciação, do latim pro, antes, e petere,
que significa procurar, e a palavra expiação, também de origem latina, que significa ex, completamente, e piare, aplacar. Ou seja, através da morte de Cristo, a ira divina foi aplacada. Em sentido amplo, elas são sinônimos e significam a nossa reconciliação para com Deus. Temos aí várias referências, ou seja, a morte de Cristo, ela trouxe a reconciliação do homem com Deus. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Vamos para a próxima tela, ainda no segundo tópico de nossa lição, significado da morte de Cristo. Então, primeiro, Jesus na cruz, ele cumpriu todas as profecias, né? A mais conhecida de todas é Isaías 53, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Também faz lembrar de Gênesis 3:15, a primeira promessa messiânica, que da semente da mulher nasceria um que iria pisar a cabeça da serpente. Também na cruz Jesus venceu o pecado. Então ali ele estava consumando a obra da redenção e vencendo o pecado por nós. Na cruz, Jesus também venceu Satanás, o principal inimigo de Deus e da humanidade. Na cruz, Jesus destronou a nossa natureza adâmica. É claro que nós ainda temos essa natureza, mas ela agora está dominada pela natureza divina ou espiritual, e no ato da glorificação estaremos isentos dessa natureza adâmica. E na cruz Jesus nos deu a filiação divina, ou seja, isso fala sobre a abrangência da morte de Cristo. Ele veio não só para cumprir as profecias, não só para vencer o pecado, não só para vencer Satanás, mas também para nos dar o direito de vivermos em novidade de vida e nos tornar filhos de Deus. Isso fala da abrangência dessa morte de Cristo na cruz do Calvário. Interessante é que a cruz, na economia divina, é um método divino de triunfo. De triunfo. De triunfo. Aquilo parecia vergonhoso para os discípulos. Olhar o seu mestre ensanguentado, crucificado, né? Foi por isso que Jesus disse assim: crede em Deus e crede também em mim. Ou seja, eles não já tinham crido em Cristo? É como se Jesus dissesse: continue crendo em mim. Então, aquilo que parecia uma vergonha, na verdade, foi a maior expressão do amor divino e a maior expressão do triunfo de Jesus sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. E lembrando, né, porque houve algumas canções, né, que foram compostas para descrever esse momento, e essas canções, de maneira deturpada, acabaram trazendo a ideia de que quando Jesus morreu na cruz, Satanás fez uma grande festa. Pelo contrário. E aí o texto de Colossenses, eu gostaria de ler agora, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, a cruz é a vitória sobre Satanás, e na cruz é a vitória sobre o pecado. Sobre a morte, aí é caso do nosso do nosso próximo tópico. Queria chamar agora aí a próxima tela: a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, a ressurreição como base da fé cristã. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela, evangelista, nós temos a ressurreição de Jesus. E aí 1 Coríntios 15, 17 e 20, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, esta ressurreição, ela já era predita pelos profetas e foi predita pelo próprio Senhor. Perfeito. É o cumprimento, né, dessas profecias, não só o nascimento de Jesus, a sua vida como ser humano,
mas também a sua morte e a sua ressurreição. Todas essas facetas históricas estão lá no Antigo Testamento profetizadas, e aqui a gente vê cumprindo-se integralmente na pessoa de Cristo. Há alguns estudiosos que dizem que existem mais de 300 profecias que foram cumpridas em Jesus, desde o seu nascimento, concepção, nascimento, até a sua morte e ressurreição. E aqui nós temos alguns versículos que podem ser comparados do Antigo com o seu cumprimento aqui no Novo Testamento, não é? O próprio Jesus predisse também que morreria. Ele falou para os seus discípulos de que eles não ficassem tristes, porque ele morreria e ressuscitaria, não é? E isso está no discurso lá de João 14. Essa sua ressurreição, ela foi comprovada historicamente também por pessoas e por anjos, né? O texto de Mateus 28, versículo 1 ao 8, nos mostra quando as mulheres vão no sepulcro de Jesus, de madrugada. O texto de João diz que ainda era muito cedo. Dá a entender que o ponteiro mal virou o horário da meia-noite e as mulheres já estavam lá. E quando elas chegam lá no terceiro dia, no início, nos primeiros momentos do terceiro dia, elas encontram 2 anjos, um em cada lado, um na cabeceira e um próximo aos pés. E lá elas escutam o anjo dizer: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mateus 28. Lucas 24, versículo do 1 ao 12, mostra que essas mulheres, ao encontrar esse túmulo vazio, elas retornam para onde os discípulos estavam para dizer que Jesus estava ressuscitado. E João capítulo 20, verso do 1 ao 10, nos mostra que 2 discípulos correm para lá para atestarem esse fato, que é João e Pedro. E quando eles chegam lá, de fato, eles entendem de que as mulheres realmente não estavam sofrendo nenhum tipo de alucinação, mas de fato era verdade. João 20, versículo 11 a 18, Jesus aparece a Maria Madalena. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, ele aparece a 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. João capítulo 20 ainda, versículo 24 a 29, depois dessa ressurreição ele aparece para Tomé e aqueles 10 discípulos, 11 com Tomé, que estavam ali atemorizados. E Paulo ainda diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele aparece ali para mais de 500 pessoas. Então essa ressurreição de Jesus, que foi predita pelos profetas e cumprida na pessoa de Cristo, ela foi atestada por todos os discípulos e inclusive por um número que Paulo arredonda aí para mais de 500 pessoas, pastor. De maneira bem carinhosa e cômica, né? Algumas pessoas às vezes já viram, algumas pessoas dizer assim: olha, Jesus ressuscitou e colocou as mulheres como testemunhas para que se propagasse mais rápido. Se propagasse de maneira mais rápida. Só que com muito respeito às mulheres, né, pastor? Só que, na verdade, o evangelista Marcos, ele contraria essa brincadeira, essa informação, porque lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 8, o texto diz o seguinte: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Então, essa ideia aí pode, viu, irmãs, as irmãs que estão nos vendo, pode ficar tranquila que não foi em decorrência Marcos já divulgou disso. A casa das mulheres. Isso, é isso. Vamos lá para a próxima tela. Irmão Jonas, aí nós temos o túmulo vazio, a pedra removida e as testemunhas oculares do Cristo ressurreto, que é o mesmo, vamos assim dizer, que é o mesmo esboçozinho daquilo que nós falamos sobre a morte, né? Que são os versículos chaves que o professor já pode trabalhar diretamente em sala de aula. Com certeza, pastor. O professor, se ele puder pegar esse roteiro, é bom porque não corre o risco de se desviar do assunto, né? Porque é muito bem claro no texto bíblico: o túmulo vazio, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, versículo 6, veja que os 2 evangelistas falam do túmulo vazio, a pedra removida, que é Mateus capítulo 28, as testemunhas oculares de Cristo ressurreto. No caso, nós temos aqui Lucas capítulo 24, primeiro livro de Coríntios capítulo 15, versículo número 5, que atestam justamente que
porque Cristo ressuscitou, não está mais lá, que o corpo não foi roubado. E diga-se de passagem que Mateus tem um cuidado muito grande de deixar bem claro, diz, olha, quiseram dizer que foi roubado, mas não foi roubado. Está lá uma série de versículos bíblicos, pastor. Esses textos, né, como já comentamos aqui sobre a historicidade dos evangelhos, apontam, na verdade, a evidência de que o Cristo não ficou sepultado eternamente, seus restos mortais não estão lá. E, inclusive, houve uma época dessa em que surgiu a chamada urna de Jesus. A urna de Jesus, levantaram aí a história de que a urna de Jesus o ossuário de Jesus estavam nessa urna, e com isso estavam atestando de que o cristianismo era uma falácia. Porque Paulo diz, olha, a base de toda a fé cristã é a ressurreição de Jesus. Exato. Se essa ressurreição puder ser contestada e ser provada de que ela nunca existiu, então desmorona tudo. E aí vieram com esse ossuário de Jesus, a urna de Jesus, e não sustentou por muito tempo não, que alguns especialistas da área de arqueologia começaram a se posicionar e analisaram e viram que, na verdade, aquilo era uma farsa, uma fraude. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, nós temos a ressurreição de Jesus e temos a aplicação, a repercussão dessa ressurreição de Jesus. O que a ressurreição de Jesus nos traz, nos garante? Muito bem. Pastor, antes de eu comentar, eu gostaria de pedir permissão ao senhor, porque Jesus poderia ter ressuscitado, ter saído da tumba fria, ter voltado imediatamente ao céu, seu lugar de origem, sem que deixar nenhuma evidência. Inclusive, Mike Pirma, ele diz isso, ele diz algo muito interessante, que a pedra foi removida, não foi para Jesus sair, foi para que as testemunhas entrassem. Então, isso me faz lembrar do que está em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Paulo deixa bem claro que a fé na ressurreição de Cristo é uma condição à salvação. Ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Jesus deixou muitas evidências, né? Então, a pedra foi removida, os anjos estavam lá para testificar, os discípulos que entraram e presenciaram a tumba vazia, as muitas aparições. Perceba, Jesus passou cerca de 40 dias aparecendo a várias pessoas, inclusive, como já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro, a um grupo de quase 500 irmãos. Quer dizer, se Jesus não tivesse aparecido a ninguém, seria só uma questão de fé. Mas o fato dele haver ressuscitado e aparecido a um grupo de pessoas não é só uma questão de fé apenas, é uma questão também de evidências. E qual o significado disso para nós? É que isso garante o perdão dos pecados. É a prova, a garantia de que o sacrifício de Jesus foi aceito. É como alguém que vai numa agência bancária ou numa casa lotérica, vai efetuar um pagamento de uma conta, por exemplo, e ele tem ali ou uma autenticação mecânica, ou um comprovante, um recibo, alguma coisa que ateste que realmente aquela conta está paga. Ninguém pode mais cobrar, porque ele tem em suas mãos um comprovante. Então eu posso dizer que a morte de Jesus foi o pagamento do preço do nosso resgate, mas a sua ressurreição é a prova, é a garantia de que aquela conta, aquela dívida foi paga. Então isso garante o quê? Perdão dos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 17, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, estamos debaixo do pecado. Mas como ele ressuscitou, então nós já temos a garantia dos nossos pecados perdoados. Garante a nossa justificação, garante a nossa eterna esperança, garante a eficácia da pregação e também prova que Jesus é o Filho de Deus. Então, nesse texto belíssimo e maravilhoso de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 17 a 19, ele garante isso, que Cristo ressuscitou e nós podemos crer, podemos confiar, acreditar, porque isso não é só uma questão de fé apenas,
é uma questão de evidências, de comprovações. Deus deixou muitas provas, muitas evidências. Eu acho maravilhoso, pastor, que Jesus, depois de ter passado 33 anos aqui aproximadamente na terra, anelava voltar ao céu, ao seu lugar de origem. Como ele havia orado, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas ele ainda passa 40 dias aparecendo aqui, como que diz assim, eu não vou de imediato. Eu quero deixar bem claro que eu estou vivo, eu vou aparecer a muita gente, inclusive a um grupo de 500 pessoas, que quando Paulo escreve, ele diz assim, muitos ainda estavam vivos naquela época. Então, está provado, à luz das Escrituras e das evidências, que Jesus está vivo, é a única, vamos dizer assim, a sepultura que nós vamos encontrar essa frase, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Tem um texto que sintetiza muito bem o tópico anterior e esse tópico aqui, que é o texto lá de Romanos 4 e 25, que diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Evangelista, o nosso tempo já foi embora, o que é que o senhor aconselharia ao professor que está nos acompanhando na abordagem desta lição? Pois não, pastor, eu acredito que, como foi dito no início desse programa, o conteúdo dessa lição é muito amplo. Eu acho que o que nós deveríamos fincar a nossa atenção é mostrar de que essa lição tem como proposta dizer-nos, lembrar-nos de que o nosso Jesus, ele não está morto, ele não está sepultado. Como o professor Ivanildo bem falou, ele foi condenado injustamente, ele foi crucificado injustamente, mas ele ressuscitou como justo diante de Deus e está viva diante do Pai para todo sempre. Mostrar que esta lição tem como proposta não é mostrar apenas o Cristo crucificado e morto, mas o Cristo ressurreto. E essa ressurreição é sim o desfecho final daquilo que ele veio fazer, porque ele disse que veio cumprir aquilo que o Pai havia enviado. Então eu acho que a proposta final prevalece, claro, obviamente, esta verdade: Jesus está vivo. Bom, Jonas, o professor da escola dominical deve ter o cuidado de não somente ser descritivo, mas fazer suas respectivas aplicações. Tem um programa da escola dominical, isso aqui mesmo, pode pegar os versículos bíblicos e ir aplicando o primeiro tópico, o segundo tópico, para não ficar na área descritiva, mas fazer uma aplicação prática na vida dos alunos e na própria vida também. Bom, Givanildo. Eu sugiro que o professor administre bem o tempo, né? Já que o assunto é extenso, são vários temas que serão abordados, prisão, condenação, julgamento, condenação, morte e ressurreição. Então, o professor deve fazer um planejamento com antecedência e a sugestão é essa: se gastar 5 minutos em cada, 5 minutos introdutórios e gastar 5 minutos em cada tópico e subtópico, ele terá como concluir todo o assunto dentro dos 60 minutos que proposto em sala de aula. A palavra é administração. Se ele gastar muito tempo no primeiro tópico, no segundo, não dará tempo de concluir o assunto. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos aí o livro do autor da lição, né? Livro de apoio, e o Verbo se fez carne. Lado esquerdo nós temos aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, que é uma Bíblia que nós utilizamos sempre como fonte de informação na confecção do material. E aqui ao centro nós temos o livro, né, da editora Bereia, A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake? Uma defesa bíblica, histórica e teológica do acontecimento que deu origem ao cristianismo. Então, esta obra do evangelista Marcelo Teles, Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake, você pode adquirir através deste link que está aparecendo aí em sua tela, uma excelente obra para você que quer se aprofundar e buscar as evidências e aprender, melhor dizendo, sobre as evidências históricas e teológicas da ressurreição de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois dessa lição tão maravilhosa, vamos orar? Evangelista, o senhor poderia orar, por favor? Pois não, pastor. Oremos então. Querido Deus e Pai,
Queremos louvar o Teu santo nome, Senhor, Te bendizer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui em Tua presença, Te agradecer por tudo quanto ouvimos e Te pedir que Teu Espírito Santo continue guiando, ajudando Teus servos que irão ministrar este assunto. Abençoa a nossa igreja, Senhor, os Teus filhos que trabalham ao lado do nosso pastor presidente. Abençoa a vida do nosso pastor presidente, sua família e todos os pastores que lhe auxiliam nesta tão grande obra. A Rede Brasil de Comunicação, Senhor, Te pedimos que as Tuas boas mãos continuem estendidas, abençoando a todos e que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o que Te pedimos em nome do Senhor. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o título Do Julgamento à Ressurreição. Na próxima semana veremos a última lição do segundo trimestre de 2025 com o tema Renovação da Esperança. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.